Nosso Deus, Pai Celestial, privilégio e honra, Senhor, do ser humano poder comunicar-se com o Senhor, com o céu. Nosso Deus, agradecemos de todo o nosso coração. Como a Tua palavra diz, nós temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, porque Jesus entregou a sua vida e pela sua carne e pelo seu sangue, que entregou no Calvário até a cruz, nós temos este acesso à Tua presença, este novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu. Senhor nosso Deus, nós damos graças de todo o coração. Sabemos que pela Tua palavra todas as coisas foram criadas, mas o ser humano o Senhor fez com as próprias mãos. O Senhor planejou, desejou e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O Senhor é Espírito. O ser humano é espírito, alma e corpo. E até isso o Senhor fez. Jesus tomou um corpo como o nosso, viveu neste mundo e não deixou em momento algum a comunhão do Teu Santo Espírito. Cumpriu toda a Tua vontade. E chegou a dizer: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Senhor, que seja assim. Desejamos ser ensinados pelo Senhor. Que as Tuas palavras encontrem, Senhor, nosso coração preparado, receptivo. Nosso Deus, pedimos em nome de Jesus. Pai, fale conosco. E nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos ajudado, ensinado. Dia a dia o Senhor tem sido conosco. Santo Espírito de Deus, Pai Celestial, nós reconhecemos que o ar que respiramos, esse ar atmosférico, como todas as coisas que fazem parte da vida humana, o Senhor criou. A natureza, os alimentos, a água que bebemos. Senhor, muito obrigada. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, gente, irmãos, há quem pense que se identifica um verdadeiro cristão quando ele fala fluentemente nas línguas estranhas, ou quando ele apresenta uma aparência extremamente religiosa. As línguas dos anjos, as línguas estranhas, isso é real. Nem todos têm a fluência, como também a interpretação. Mas o que nos identifica como verdadeiros cristãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, são os nossos frutos. Amém, pessoal? Jesus diz que pelos frutos se conhece a árvore. A gente tem o hábito, né? A gente pensa que a gente identifica a árvore para depois identificar o fruto. Não. Por exemplo, existem várias espécies de laranjeiras. Tem laranja lima, tem laranja pera, tem laranja seleta. Vamos lá. Tem laranja da terra, laranja Bahia, lima da Pérsia. Isso, eu tenho até um pezinho em casa. Olha só. Então tem muitas espécies. Banana. Vou falar da banana, essa fruta tropical tão maravilhosa, né? Vocês sabem que banana tem potássio, né? Que nos dá uma forcinha aí, né? Pois é, às vezes a pessoa não tem, né? Fica desmilinguida. É só comer uma banana. Né? E você vê que banana dá tão à vontade que criou-se essa linguagem aí no mundão, né? Ah, dá uma banana. Né? Banana.
Antigamente banana era baratinho, né? Hoje não tá tanto, não. Mas vamos lá, tem banana maçã, banana nanica, banana prata, banana d'água, banana ouro, o que mais? Da terra. Banana figo. Ouro eu falei, o que mais? Falei. Banana maçã. Então olha quantas espécies. E tudo é banana. Mas cada uma tem a sua natureza, não é? Sim ou não? Pois é, irmãos. Mas o verdadeiro cristão, ele tem que produzir todos os frutos do Espírito Santo. Todos os frutos que Deus quer no seu povo. E por que isso? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus é Espírito. Por isso o cristão precisa se encher do Espírito Santo, precisa entender a palavra de Deus e aprender na palavra como viver o seu dia a dia, para ser classificado primeiro como filho, filha de Deus. O filho tem o DNA do pai. O filho tem que ter a natureza do pai. E essa natureza, né, a do pai terreno, muitas vezes tem as mesmas características, até físicas, mas nem todos. Mas as características espirituais, todo cristão precisa ter. Então, temos o antes de aceitar Jesus e o depois de aceitar Jesus. Temos o antes e temos o depois. Aceitei a Jesus. Eu vou ouvindo Jesus. E eu vou entendendo e vendo o que agrada a Ele e o que lhe aborrece. Eu aceitei Jesus de verdade, então tudo que aborrece a Jesus eu vou aborrecer também. Amém? Amém. Começa por aí. Mas nem todo mundo age assim. E muitos ainda dizem, eu não penso como você. Ué, tá bom, não precisa pensar como A, como B, mas não pensa como Jesus. O apóstolo Paulo disse aos cristãos de Corinto, depois de lhes ter dado alguns ensinamentos, ele disse, nós temos a mente de Cristo. Ele falava dele e dos apóstolos, dos que serviam a Jesus. Nós temos a mente de Cristo, ou seja, eu penso como Jesus Cristo pensa. Então, eu ouço a palavra, coloco no meu coração e eu penso. E então eu vou produzir os frutos que agradam a Deus. Povo de Deus. A salvação, irmãos, ela é estendida a todo ser humano sobre a face da terra. Todos aqui conhecem. Jesus, terminando o evangelho de Mateus, ele disse, pregai o evangelho, ensinai a todas as nações, batizando-as, ensinem as pessoas. No evangelho de Marcos, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda a criatura. Toda. Por que Jesus chama de criatura a pessoa que ainda não o recebeu? Esse é o antes. Então vamos iniciar aqui, Marcos 16:15. Marcos 16:15. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos comigo? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho
Pronto. Então o evangelho tem que ser pregado a toda a criatura. Todo ser humano precisa ouvir o evangelho. Se quiser entrar no céu, tem que ouvir Jesus. Aí alguns cristãos pensam assim: não, para o macumbeiro eu não vou pregar. Eu não vou pregar para ele. Jesus não mandou pregar toda? Sim ou não? Não. Para o dono da minha empresa, nem que eu tenha oportunidade, não prego mesmo. Por quê? Ele é muito rico. Ele está no nível, ele tem um status muito elevado. Ele não vai aceitar mesmo. Se ele vai aceitar ou não vai, e essa questão não vem agora ao caso. Ela não entra na pauta de Jesus. Senão Jesus diria: só pregue se você encontrar oportunidade, e só pregue se você perceber que a pessoa está, não é, solícita, que ela quer ou que ela deseja. Mas não está escrito isso. Não existe essa ressalva. Versículo 15 de novo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda. Pastor, e se a pessoa não quiser? Aí sim, ela não quer ouvir. Você tem que respeitar. Isso é lógico. Olha, eu não quero saber desse Jesus. Um dia desses eu soube que uma pessoa muito famosa mundialmente caiu doente e disse: não quero que tentem colocar Deus dentro de mim. Não quero nem que façam orações por mim. Eu não quero. Então, para essa pessoa, não adianta você querer pregar, porque já disse que não adianta, porque não quer. A fé é pelo ouvir. Então, se a pessoa ouvir com o coração aberto, desejando pelo menos entender, o Espírito de Deus está sondando o coração. O Espírito de Deus, irmãos, é quem clareia a palavra dentro da pessoa. Ele é o ensinador da palavra. Então a pessoa diz: não quero. Agora, se a pessoa não diz isso, devemos pregar o evangelho a quem? Toda a criatura. Para deixar isso bem claro, irmãos, povo de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, vamos dar uma olhadinha lá. 1 Timóteo. Antes da carta aos Hebreus, tem as duas epístolas de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Aí na primeira, no capítulo 2, é muito interessante que Deus manda que nós oremos por todos. Olha que coisa interessante. Capítulo 2, o título diz assim: devemos fazer orações por todos os homens. Dá uma paradinha. Olha, se você tivesse, eu não estou dizendo que você tem. Eu quero sua família abençoadíssima. Mas se você tivesse um parente que dissesse assim: não quero que ore por mim, você não iria orar? Claro que você vai orar. Porque essa pessoa não tem noção do mundo espiritual. A palavra de Deus diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Essa pessoa tem noção do que Jesus veio fazer nesse mundo? Não. Ela tem noção que Jesus Cristo é a única porta de entrada no céu? Não. Ela tem noção que existe um céu e um inferno? Não. Pode até ter ouvido falar, mas não acredita. Então nós devemos orar? Sim. Não quero que ore por mim. Ore mais por esses que dizem isso. Ore. Assuma isso. Deus vai te recompensar. Então, versículo 1, nós vamos aqui até o 5. Ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por quem? Todos os homens, está vendo? Deus está dizendo, sabe aquela pessoa lá do teu trabalho que diz, detesto o crente, detesto o evangélico, suporto o evangélico. E, ó, se tem crente aqui, ninguém ora por mim, não. Ora bastante por ele. Não esquece, não. Bota na tua relação de oração, mas bota mesmo. Por quê? Porque Papai do Céu está mandando. Papai do Céu, Deus está mandando, está dizendo, ore por ele. Ora para o Espírito Santo ter compaixão, fazer visitações. É para ele quebrantar aquele coração, para o demônio perder a força na vida dele, para ele não cair numa desgraça. Ora. E Deus te recompensa. Versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência, as autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Dá uma paradinha. Dependendo de uma decisão governamental, não mexe com toda a população? Pois Deus manda orar. Deus manda orar. Olha que coisa tremenda. Você olha a mão de Deus para abençoar todo ser humano, até aquele que não o conhece e o detesta. Eu não creio em Deus. Vocês sabem que eu tenho um obreiro aqui, que antes de se converter, ele dizia que ele era ateu? Foi através da esposa que ele encontrou Jesus. Por quê? Porque ela foi curada de depressão profunda. E ele viu a mudança nela e falou assim, não, peraí, tem alguma coisa aí nessa... Eu tenho que ouvir essas palavras, o que acontece dentro dessa igreja. Aí começou a participar dos cultos com a curiosidade, mas com a curiosidade ele não percebeu que estava de coração aberto. Ou seja, eu quero entender isso. Até que um dia falou, eu quero aceitar esse Jesus. Aqui no nosso meio. Versículo 2 então. Então pelas autoridades, Versículo 3. Vai comigo. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Você não quer agradar a Deus? Deus está dizendo, é bom. Quando você ora por essas pessoas, manda orar por todos. Mas aquele que diz assim, não ora por mim. Ora. Vamos lá. Aí versículo de número 1. Porque isso, não terminamos, Isso é bom e agradável diante de quem? Salvador. Ele é o nosso Salvador, Jesus. Então Jesus quer salvar isso também. Aí o versículo 4 e o 5. Vai, o 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha que amor. Gente, às vezes as pessoas não entendem quando dizemos assim. Gente, o amor de Deus para com o ser humano é imensurável. Por que dizemos isso? Porque você vê, Deus manda orar por todos, pelos que não o conhecem, pelos que não fazem questão de conhecer, pelos que até dizem, Deus não existe, não quero saber de Deus. Deus diz assim, ora por eles, ora por eles, ora por eles. Olha que coisa linda. Tem gente, povo de Deus, tem gente, irmãos, que nunca teve o nome citado em uma oração a Deus em nome de Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus, estou entrando em tua presença. Por que chama Deus de Pai? Porque aceitou Jesus. Aí você já conhece no Evangelho de João, não mexe na sua Bíblia agora, que diz no capítulo 1, versículo 12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa linda. Registro no céu. Aí Deus vai e diz, então, você que já está salvo, que tem o seu nome no livro da vida, ora pelos que não têm. Por quê? Porque Deus quer que eles se salvem. Olha só, vê o versículo de número 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quantos aqui dos senhores, quantos de vocês, antes de se converterem, pensavam que as imagens de escultura intercediam entre o céu e a terra, ou entre a terra e o céu?
Eu também. O que você descobriu na palavra? Pelo contrário. É o contrário. Deus proibiu que se fizesse, se fabricasse. Deus proibiu. Está em várias partes das Escrituras. Está vendo? As pessoas não sabem. Quando não querem ouvir, não adianta. Porque se dizer assim, não quero ouvir, não quero, só ora. No seu cantinho, ora. Porque Deus criou o homem e a mulher. O ser humano foi criado por Deus. A sua imagem e semelhança foi criado para ele. Então Deus não quer que ninguém se perca. Deus também não quer ninguém atacado pelo mal. Ele não quer. Você vê isso também em outras partes das Escrituras. Então, observa comigo, tá? Isso é uma responsabilidade que Deus nos dá. Mas é uma glória tremenda, porque você tem acesso a Deus, pode conversar com Deus. Todas as vezes que você conversa com Deus, o Espírito de Deus, Ele está ali sobre você. Olha a honra e a glória que é você poder orar. Tá bom. Então Deus quer que todos sejam salvos. Nós já vimos lá em Marcos, estamos vendo em Timóteo. Vamos aqui passar um pouquinho até chegar a Tito. Só passar um pouquinho aqui. Passa aqui. Você passa Timóteo, Tito. Encontre Tito. Achou a carta de Tito? Vizinho de Timóteo, né? Pertinho. Capítulo 2, versículo 11. Acima tem um título. Qual é? A graça da salvação há de manifestar-se a todos. E Tito deve falar dela. Esse Tito da Bíblia está vivo hoje aqui? Então fala, esse Tito hoje sou eu. Você gosta de falar de Jesus para as pessoas? Quem gosta de falar de Jesus para as pessoas? E quando o cristão tem vergonha de falar de Jesus? Você sabia que ele não está salvo? Porque ele nega Jesus? Como Jesus vai andar com alguém que o nega? A pessoa canta louvores, participa de igreja, tem carteirinha de membro, não é? Lê a Bíblia, faz orações, mas não tem prazer de falar de Jesus. Mas como não tem prazer de falar do seu Salvador? Daquele que ficou pendurado na cruz por você, por mim, por qualquer ser humano. Está vendo? Por isso que às vezes a graça não chega às pessoas. Porque há cristãos que ficam escolhendo a quem vão pregar. Quantas oportunidades surgem e as pessoas não falam de Jesus. Ficam olhando o grau cultural, o status social, financeiro. Ficam esperando que 100% lhes favoreça. Alguns de vocês aqui não foram arredios com Jesus antes da conversão? Quem não gostava de evangélico? Eu achava um povo esquisito. Sabe o que eu fui ensinada? Foge desse povo do livro da capa preta. Foge desse povo. Isso tem dificultado muito, irmãos, as pessoas de receberem salvação eterna, paz no coração e o próprio Espírito de Deus para dirigir nessa terra. Agora olha comigo o versículo 11, vai. Estamos em Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos lá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Está vendo, pessoal? Então todo é todo. Ah não, fulano é muito famoso, não vai querer ouvir. Você sabe se aquele coração está sedento por paz? Está desesperado para ser saciado e acabar com aquele buraco que lhe deixa numa insatisfação absurda. Vocês já perceberam que o pecado é um buraco sem fundo?
O Espírito Santo diz que um abismo chama outro abismo. A pessoa cai no abismo da sujeira, do pecado, tem prazer, ela quer mais. E o diabo, como que, vai dando mais. E vai dando mais. Até que a pessoa fique totalmente presa e não consiga mais sair. Só Jesus pode libertar dessas prisões. Mas até pessoas simples, irmãos, pessoas boas. Às vezes a pessoa tem um vazio, ela tem dentro do peito um buraco. Ela tem angústia permanente. Ela tem depressão permanente. Se pregar a palavra, se essa pessoa abrir o coração, Jesus entra e ele enche de paz. Isaías, quando anunciou Jesus como menino, disse que ele viria como príncipe da paz. Então a paz que permanece dentro é o próprio Jesus. A pessoa ouvindo, ela recebe paz. Um dia desses, uma senhora passou um zap para cá, para a igreja. Ela é de outro estado. Ela disse: essas palavras que eu estou ouvindo pela internet, da Bíblia, e que eu estou acompanhando, me mudaram. Eu já estou conseguindo dormir tranquila, sem precisar de remédio. Assim, eu já estou conseguindo dormir. Eu não conseguia dormir bem. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa linda. Jesus é o príncipe da paz. Então essa é a primeira coisa. Todo ser humano, ele está incluído no plano de salvação de Jesus Cristo. Todo. Mas nem todo mundo aceita. E os que aceitam? Aí entra, não é? Entram as diferenças e a diversidade. Porque uns dão atenção, outros já não dão. Uns desejam conhecer Jesus mais e mais. Querem realmente uma vida com Deus. Outros só querem as bênçãos que Ele dá. Não, quando eu estou chateado, quando eu estou tenso, ou quando eu estou no buraco, eu entro numa igreja, participo de culto, e sabe, eu até saio bem. Tem gente que pensa que Jesus é um pronto-socorro. Ele também é. Ele também é. Se você observar os evangelhos, você vê pessoas procurando Jesus e pessoas levando pessoas doentes, perturbadas, prisioneiras de demônios até Jesus, e Jesus libertando, curando, até mesmo saciando a fome física, multiplicou pães e peixes, é verdade? Então, gente, Jesus Cristo, ele sacia o ser humano em tudo, mas ele diz que nós devemos procurar conhecê-lo. E aí vem o próprio Deus e procura frutos. O que classifica um cristão que tem Deus de verdade são os seus frutos. Coloque isso dentro de você. Por quê? Porque foi isso que Jesus falou e é isso que ele fala. Vamos de novo em João 15, como vimos semana passada. Evangelho de João, capítulo 15. Só que hoje nós vamos novamente no 1, no 2 e vamos a outra parte, outro versículo aqui. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 até o 3. Quem vai comigo? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então vamos voltar aqui a observar o versículo 2. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse a princípio que ele é a videira verdadeira. Ele está usando uma simbologia. Ele está usando uma figura ilustrativa de uma videira. Que é uma frutífera muito comum, tá?
naquele tempo, então, era muito, muito para o judeu, como é hoje, em todas as culturas, porque a videira produz as uvas produzem o vinho é o que representa, não é? O sumo da uva, ele representa o sangue de Jesus Cristo, tanto que a Santa Ceia é ministrada com suco de uva. E testamentado, Jesus não usa nem termos comparativos para dizer, isto é como o meu sangue. Ele não diz isso. Ele diz, isto é o meu sangue. Então, aqui Jesus usa a ilustração. Vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. Mas não é no galho que o fruto é produzido? Então, nós temos que dar os frutos da natureza da árvore. Não pode um galho de uma videira produzir banana. Não pode um galho de uma laranjeira produzir limão. Cada um tem a sua natureza. Então, se Jesus é a videira e nós somos ramos da videira, temos que produzir o fruto da videira. Se Jesus é o príncipe da paz, eu tenho que produzir paz. Você diz amém? Amém. Como é que tem cristão que gosta de encrenca? Eu já ouvi da boca de evangélico, de uma mulher evangélica. Eu continuo do mesmo jeito. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Eu digo, como é que é? Quer dizer que a senhora se converteu e continua encrencando, brigando? A senhora nunca leu na Bíblia que nós temos que ser inimigos de contenda? A senhora nunca leu na Bíblia que os mansos herdarão a terra? É assustador. Então, a videira, ela é simbólica. E está apresentando natureza. Se somos filhos de Deus, os frutos têm que ser de filhos de Deus, ensinados pelo Pai. Então, os ensinamentos do mundo, muitas vezes, eles chocam com os ensinamentos de Deus. Tem pai que diz, meu filho não traz aforo para casa. Está ensinando o filho a ser encrenqueiro? Está plantando o que nesse filho? Uma futura desgraça. Mas tem gente que não para refletir. E o mais triste é quando essas pessoas dizem que são de Jesus. Então, temos o antes, a nossa história sem Jesus. E o depois de encontrar Jesus. Por que o apóstolo Paulo colocou, o Espírito Santo usou Paulo para colocar na carta aos Coríntios, dizer assim, assim que, ou seja, tão logo alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas... Então o tempo da encrenca passou, porque agora tem paz no coração. O tempo do pecado e da sujeira passou, porque agora tem o Espírito Santidade. Tem Jesus, a palavra, que lava e purifica. Você vê o versículo 3, vai comigo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí você para e pensa, todo cristão produz mansidão, zela pela paz? Não, tem cristão encrenqueiro que cria confusão. Mas abre a boca e vai dizer, sou evangélico. Participa de igreja. É certo que ninguém tem nervos de aço, irmãos, e Deus sabe disso. Jesus, quando entrou no templo de Salomão, quando Jesus entrou no templo, que viu a bagunça, saiu virando as mesas, meteu-lhe o chicote. Mas observa, aquilo foi um momento, por coisas erradíssimas naquilo que era de Deus. Meu irmão, o cristão, ele tem que literalmente acabar com tudo que não presta na sua vida. Essa história de dizer eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa nervosa. Então Jesus não entrou, porque ele é o príncipe da paz. Você se exaltar os ânimos num momento, porque alguma coisa foi violenta contra as coisas de Deus, contra aquilo que te dá até temor a Deus, mas sem violência, meu irmão.
Um momento. Tanto que o apóstolo Paulo colocou, eu digo o apóstolo Paulo que é um dos maiores escritores das epístolas, mas o Espírito Santo é o autor. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Está escrito. Ou seja, você não é de matéria plástica, você não é de ferro, nem de latão, nem de aço. Tá? Agora, precisa ver o que está irritando o cristão. Porque tem cristão que vive 24 horas, né, com os nervos à flor da pele. Ou seja, a pessoa não tem Jesus no coração. Ela tem uma aparência religiosa. O novo nascimento, sim. Quando aceita Jesus de coração, Jesus entra e o Espírito nosso, diga, eu sou espírito, alma e corpo. Então, seu espírito e sua alma estão dentro de você. Tá? Tanto que o corpo envelhece e acaba. Ninguém leva o corpo para a eternidade. Ninguém leva o corpo para a eternidade. Ninguém. Da pessoa mais famosa até a pessoa mais simples. Ninguém. Ninguém leva o corpo. Dentro do corpo está o espírito, que é a nossa verdadeira pessoa. Vamos entender bem isso. Quando o apóstolo Pedro falou, tá, da mulher, que é mulher de Deus de verdade, ele usa um exemplo tremendo do interior da mulher, que é de Jesus. Ele diz que a mulher que é de Cristo, ela não deve, tá, ela não é conhecida pela aparência física, mas pelo homem, o ser humano interior de um espírito manso. Quem já leu isso? Marca aqui que a gente vai voltar aqui. Nós vamos voltar em João 15. Vai comigo na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Fica bem lá atrás, como quem vai para o Apocalipse. Carta de Pedro. No capítulo 3. Quando Deus fala que a mulher ganha o seu marido sem ficar pregando, buzinando no ouvido dele. Sem palavras, isso mesmo. É no capítulo 3, olha só. O título diz, os deveres das mulheres e dos maridos cristãos, certo? Eita, marido. Quem aqui é casado? Essa passagem bíblica é obrigatória, tá? Se você vai a 200 por hora na Bíblia, você não aproveita nada. Você faz o seguinte, faz uma parada aqui em 1 Pedro 3, monta acampamento e passa aí uns bons dias aí acampado em 1 Pedro 3. Né? Mulheres e homens casados. Aí diz assim, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho. O que vai ganhar esse marido? O comportamento. O homem vai dizer assim, essa mulher mudou. Vivia brigando, berrando, nervosa. Agora está calma, não briga mais. Eu quero brigar, ela não briga. Falava demais no meu ouvido, cobrava o tempo todo. Uma senhora, uma jovem mulher, ela me encontrou aqui, nesse polo comercial de Irajá. Eu estava atravessando a rua. E ela me viu e gritou, pastora Gorete, por favor, eu parei. Ela disse, eu quero lhe agradecer. Agradecer o quê? Eu sou de outra denominação, mas eu fui convidada para uma reunião de mulheres. Eu estava com 2 malas prontas para sair de casa. Eu ia largar meu marido e ia levar os 2 filhos, voltando para a casa da minha mãe, dos meus pais. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E ela disse, pastora, eu tinha certeza dentro de mim estava cristalizado que todos os problemas do meu casamento eram culpa do meu marido. Eu fui na reunião de mulheres, eu sou de Jesus há anos. A senhora leu 1 Pedro 3. Ela disse, Deus passou um filme dentro de mim. Sabe o que eu descobri? Que a causa de todas as encrencas era minha.
que eu falava demais, cobrava demais, brigava demais. Eu cheguei a uma conclusão: eu não sou esposa, eu sou cobradora. Pastora, voltei, eu chorei muito, ela disse. Voltei para casa, desfiz as malas que estavam escondidas, botei tudo no lugar. E agora, há poucos dias é que eu falei para ele, e eu pedi perdão. Ele disse: eu vi que você está bem diferente. Ela disse: eu trabalhei meu coração, trabalhei meus pensamentos e segurei a minha boca. Dá uma olhadinha de novo aqui no versículo 1. 1 Pedro 3, versículo 1. Vai. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho. Tem mulher que azucrina o marido. Vai para a igreja, seu herege. Depois quer viver, né? Quer viver uma história de amor. O marido diz: eu vivo com uma encrenqueira. Aí o diabo, que não é pouco bandido, arruma aquela mulher bonitona, perfumada e aveludada. Mulher fora de casa é um veludo. A de casa tem espinhos. Vamos lá, até a gente chegar ao espírito da mulher, vai. Versículo 2. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro com postura de vestes. Dá uma paradinha. Deus não está proibindo isso aqui. Ele só está dizendo que não deve ser isso aqui que chame a atenção. Amém? Não seja o principal atrativo. Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é... Isso serve para a mulher e para o homem. Um espírito o quê? Esse espírito aqui está com E minúsculo? É o nosso espírito. Ou seja, é o nosso coração, é a nossa verdadeira pessoa. Diga: dentro deste corpo está o meu espírito. O meu espírito é o meu coração. Meu coração tem que ser manso e sossegado. Então vigia o que você põe para dentro. Tem gente, parece que vive engolindo pilhas. Você engoliu pilhas? Tem gente que engole pilha para ficar cheio de energia, só para brigar. É bom descarregar essas pilhas. Deixa a pilha para botar no seu controle remoto. Deixa a pilha para você botar na sua lanterna. Mas não bota a pilha para dentro, não. Pastora, por onde as pilhas entram? Principalmente pelos ouvidos. Também pelos olhos. Não gostei da cara que você fez. Depois não vai querer ouvir, eu só tenho essa. Tem gente, pessoal, que extrapola muito no seu casamento, nas suas relações familiares. Porque por falta de frutos do Espírito Santo que Deus ajuda a produzir. Volta lá em João 15, vai. Versículo 3, vai comigo de novo. Vós já estáis limpos. Olha, gente, quando a palavra de Deus mostrar um erro, é para colocar essa palavra no coração e cortar o erro. Cortou o erro, sofreu a lavagem. Ou seja, tomou um banho das águas cristalinas do céu, que vem de Jesus. Lava, meu irmão, lava. Assim como o pecador que gosta de pornografia, ele tem que lavar, ele tem que ter temor a Deus, vergonha da sujeira. E ouvir a palavra de santidade e desejar ser uma pessoa santa. Mas tem gente que é encrenqueira, irmãos. Tem gente que por qualquer coisa abre a boca. A boca tem que ser muito bem administrada. Tanto para falar quanto para comer. Não tem gente que perde o controle de comida? Tem ou não tem? Assista Aqueles Mortais, você vai ficar assustado. Aquela série daquele médico norte-americano, fantástico. Você fica assustado, você vê que é a boca. Comida.
Tudo que é exagero está fora da palavra. Tem que tomar banho. Ninguém gosta de... Pessoa lúcida, inteligente, não gosta de ficar sujo, não gosta nem de ficar suado. Sim ou não? E como vai ficar com a sujeira? Tem gente que qualquer coisinha solta a boca. Então, não produz frutos do Espírito Santo. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Pureza é fruto do Espírito Santo. Falar no momento certo. Então, tem o antes e tem o depois. Agora, nós vamos objetivamente, porque eu disse, o Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura. Toda. O Evangelho tem que ser pregado a toda a criatura. Se não quer, não quer. Paciência, vai fazer o quê? Agora, depois da conversão, vem outras seleções. Quais? Vamos ver uma das principais. Se Deus fala conosco, nos mostra um erro, e nós não corrigimos, nós não aceitamos aquele banho, nós não jogamos aquele erro fora. E se nós aceitamos e corrigimos, nós vamos então praticando a palavra, que é a justiça de Deus. Vamos ser chamados de justos, não pelos nossos méritos, misericórdia, mas porque praticamos a palavra e vivemos da palavra. Se vivemos da palavra, vivemos da fé. Eu não vejo Deus, você não vê Deus. Eu não estava lá no Calvário para ver Jesus pendurado, mas eu creio, eu recebi, eu aceitei. Então agora quando Deus me ensina alguma coisa, eu aprendo. Quando Ele me mostra um erro, eu corrijo. Quando Ele me manda produzir um fruto, eu me esforço. Aí nós vamos ser classificados de discípulos de Jesus. O que é necessário para ser classificado por Jesus como seu discípulo? Versículo 16, João 15, 16. Quem vai comigo? Aqui mesmo, João 15, 16, vai. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai. Então Jesus está dizendo que nós só vamos ser discípulos quando nós dermos o quê? Então vamos lá, fomos escolhidos por Jesus. Vamos de novo, deixa eu observar. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Que coisa linda. E vos nomeei, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto, a fim de que tudo quanto em meu nome ao Pai pedirdes, Ele... Agora você sobe um pouquinho e vai lá no versículo 8. Quem vai no 8 comigo? Nisto é glorificado meu Pai, que deis... E assim? Então nós só somos considerados discípulos se dermos... Alguns responderam aqui assim, frutos. Jesus não disse só frutos, Ele disse muito fruto. Então vamos lá? Só seremos classificados como discípulos de Jesus quando dermos muitos frutos. Então agora é orar a Deus, pedir ajuda do Papai do Céu, do Espírito Santo, refletir nisso, tirar um tempinho para pensar, sentar na cadeirinha para pensar e pedir: Senhor, quais os frutos que eu ainda não produzo do Teu Espírito que faltam em mim? Quais os frutos? Essa senhora de quem eu falei, que me parou aqui no centro comercial ali de Irajá, ela é de outra denominação. Ela foi convidada para uma reunião de mulheres, ela veio, e eu li 1 Pedro 3, né, sobre o homem e a mulher, né?
o que é realmente o homem de Deus, a mulher de Deus, e fomos dando as explicações. E ela disse que passou um filme dentro dela. Passou um filme e o Espírito, olha que coisa linda, o Espírito Santo foi mostrando a ela que ela é que jogava pilha nas brigas, na confusão. Que ela é que começava as encrencas. Porque ela não conseguia enxergar isso. Quem mostrou a ela? O Espírito Santo. Exatamente. Se não pedirmos ajuda, irmãos, Deus não vai se meter, não. Se o cristão quer continuar no erro, Deus não vai se meter. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Você vê que Deus diz, ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ele não amordaça ninguém. Ele não faz o tagarela ficar mudo. Olha só. Ele não arranca o cérebro do sujeito que gosta de pornografia. Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela tende a abrir o coração para receber os ensinamentos de Deus. Ela tem que receber a lavagem da palavra, ou seja, Deus mostrou um erro, abandona, aceitou aquele banho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o que nos identifica como discípulos de Jesus? Os muitos frutos que produzimos pelo Espírito de Deus. Diga graças a Deus, curva a sua fronte. Coloque as mãos no coração. Pai Celestial. Agora entendemos bem porque o teu Santo Espírito, usando o apóstolo Paulo, disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Parecem loucura. Quem vai imaginar que ouvindo as palavras do céu, as palavras do Senhor, pode corrigir todos os seus erros, pode crescer espiritualmente, pode mudar sua forma de ser, de pensar, de agir? O mundo não entende. Por isso, Senhor, nós estamos diante do único Deus e pedimos ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos produzir esses lindos frutos que o Senhor espera de cada um de nós. Nosso Deus, como é feliz, Pai, quem ouve as tuas palavras e guarda no coração. Também pensa, reflete. Nosso Deus, agradecemos. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.